Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre os grandes debates das relações internacionais. O segundo debate aborda questões metodológicas, ou seja, as ferramentas que são utilizadas na construção de uma teoria. Isso, por vezes, o torna marginalizado dentro da perspectiva dos grandes debates das relações internacionais. Para iniciarmos o debate entre as duas análises, iremos começar pelos tradicionalistas. Os tradicionalistas defendem que a base das RIs está associada à interpretação histórica e filosófica do objeto. Pautam-se pelas normas e valores, pelo julgamento e pelo conhecimento histórico, e compreendem que o conhecimento científico é aplicável aos fatos. Mas o entendimento, sabedoria ou intuição são importantes para áreas onde o propósito humano está envolvido. Os principais autores do tradicionalismo são Raymond Aron e Martin White. Na perspectiva de Aron, é impossível desassociarmos o que vem antes da guerra, ou seja, a ausência dela, não sendo possível observá-la através de métodos das ciências naturais. Ele defende também que a diplomacia reduz os custos de uma guerra, uma vez que os diplomatas tomariam decisões em prol do interesse nacional. Para White, não existe somente uma teoria das relações internacionais. Ele entende que existe mais de uma teoria e que elas são impregnadas por valores e interesses. Tudo isso de acordo com a origem e o contexto em que ela foi produzida. Nesse sentido, os tradicionalistas foram criticados pela sua falta de rigor científico e por basearem suas teorias na história e na filosofia. Os behavioristas argumentavam que a forma como eram criadas as teorias fazia com que elas não conseguissem ser replicadas para outros momentos ou outros contextos. Acreditavam que a confiança explícita no julgamento tinha um caráter normativo e que, por isso, não poderia ser separada das considerações individuais. Foram considerados também dispersos por se preocuparem com atores relevantes que constroem a sua abordagem sem métodos ou corpos de pensamento unificados. Por fim, são considerados assimétricos, por não terem um sistema de estudo inteligível entre os pares e também por serem inacessíveis àqueles que não compreendem. Agora, então, um pouco sobre o behaviorismo. Bem, os behavioristas buscam explicar a realidade por meio de métodos científicos oriundos das ciências naturais, o que exige, portanto, um maior rigor científico através da coleta e da mensurabilidade de dados. Além disso, eles buscam a validação das suas hipóteses por meio de métodos empíricos de análise e experimentação. A filosofia atuaria, portanto, como um suporte. Eles acreditam na possibilidade de modelar a realidade e, dessa forma, criar padrões. Um dos grandes representantes, então, dessa discussão entre os behavioristas vai ser o Morton Kaplan. O Kaplan defende que só é possível fazer avanços por meio do método científico e que, dessa maneira, as relações internacionais poderiam se aproximar de métodos mais verificáveis e dados concretos. Surge, então, a ideia de que é possível prever o comportamento de determinados atores a partir de premissas iniciais, construindo, então, um arcabouço aí que vai vir da matemática, da logística e de uma visão não normativa. É importante a gente ressaltar também que algumas críticas vão surgir nesse debate. O primeiro apontamento que a gente pode fazer é em relação aos tradicionalistas, que acreditavam que os modelos criados pelos behavioristas não eram suficientes para explicar uma realidade tão complexa e dinâmica como a do plano internacional. Além disso, os tradicionalistas acreditavam que a escolha metodológica por dados quantitativos ao invés de qualitativos e a ausência do compromisso normativo acabava empobrecendo o trabalho científico. Estabelecida a partir da década de 50, a escola inglesa surge com a criação do Comitê Britânico de Teoria Política Internacional e é uma das poucas correntes do cânone de RI que se desenvolveu fora do ambiente acadêmico norte-americano.
Num contexto de Guerra Fria, tal comitê tinha como intuito a análise dos objetos externos das relações internacionais e também a percepção de possíveis padrões de comportamento dos Estados. Dito isso, uma das grandes características dessa corrente é a utilização do marco filosófico proposto por Hugo Grotius, que propunha a necessidade de se estabelecer normas de comportamento para os Estados da Europa. A ordem grotiana dá base à escola inglesa, uma vez que essa ordem remete à ideia de um racionalismo e de uma lógica entre os atores. Dessa forma, é possível construir então uma estrutura análoga à anarquia na qual há uma constante disputa por interesses, mas isso não significa um estado de natureza hobbesiano. Como principal autor da escola inglesa, o Bull tenta refletir sobre as diferentes abordagens dentro das relações internacionais. Então, ele utiliza o método tradicionalista na tentativa de demonstrar como é possível construir esse conhecimento pautado num método a partir da história e da filosofia, mas isso não significa que ele abandone a importância dos behavioristas. Bom, o Bull, ele admite uma estrutura que não garante a paz, mas que também não seria uma guerra permanente, sendo, portanto, o meio termo dos escritos de Kant e de Hobbes. Ele também identifica outros atores relevantes para a análise do sistema internacional, para além dos estados. Ele também introduz a questão do direito internacional na análise. Vale dizer também que a escola inglesa ela identifica a sociedade anárquica e que no caso de uma sociedade internacional, pressupor ordem, e de uma anarquia pressupor uma desordem, uma ausência de ordem, os defensores da escola inglesa, eles acreditam que existe um sistema em que as suas unidades interagem entre si e que compartilham valores comuns, e que justamente por isso não haveria uma ordenação sobreposta a todas elas. É muito interessante ressaltar que para eles a sociedade anárquica seria a única estrutura possível para essa sociedade internacional, e que justamente por isso ela seria incontornável. Outra questão também muito interessante que os defensores da escola inglesa acreditavam é que a sociedade internacional possuiria 3 elementos, que seria a guerra e a disputa pelo poder, o conflito e a solidariedade transnacional e também a cooperação e o intercâmbio regulado. Nesse sentido de ordem, são traçados 3 propósitos de organização dos estados: o propósito da vida, o propósito da verdade e o propósito da propriedade. O propósito da vida analisa a questão da guerra justa, que aconteceria em 3 partes. Primeiramente, as unidades elas iriam reconhecer o caráter conflitivo dentro do sistema. Depois, iriam entender que isso poderia causar bastante coisas negativas uns para os outros, inclusive influenciar no direito à vida. E com isso, sugeria-se então que a guerra justa ela só seria estabelecida a partir dessa consciência dos atores entre si. Nesse contexto, cabe também a gente analisar o que significa os jogos de soma positiva, no qual Bull reconhece. Ou seja, não é necessário que uma das partes perca para outra ganhar. Dentro desse contexto de guerra justa, ambas as partes ganhariam, uma vez que a guerra só aconteceria através desses valores comuns e do direito à vida das quais as partes iriam concordar. Já o propósito da verdade diz respeito aos acordos e aos tratados que são feitos entre as partes, e o propósito delas é garantir com a manutenção desses tratados e desses acordos e também com que eles, de fato, sejam cumpridos. Por último, o propósito da propriedade, na qual os estados se reconhecem dentro das suas delimitações de suas fronteiras e também de suas diferenças. Para a garantia desses 3 elementos, deve haver um equilíbrio de poder a partir da existência de 3 ou mais potências, e também deve haver a possibilidade de alianças, garantindo assim a manutenção do sistema internacional e das soberanias, e entendendo também a importância da diplomacia e do direito internacional na busca por manter essa anarquia. Nós podemos concluir, depois de traçar o conhecimento até aqui, que não existem vencedores dentro dos grandes debates. Porém, quando falamos sobre o segundo grande debate, os behavioristas acabaram por ganhar grande influência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram, então, pioneiros ao definir uma agenda voltada para o mundo bipolar, caracterizado pelas 2 potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética, dentro de um contexto de Guerra Fria.
Por fim, esse pioneirismo acabou por definir os próximos passos das visões tanto sobre o realismo quanto sobre o liberalismo, influenciando assim as novas reformulações através do debate neo-neo.